Se eu te perguntasse agora, como você vê o mundo, qual sua opinião sobre o mundo atual? Cada pessoa vai ter uma resposta diferente. Assunto para a nossa série de entrevistas Terapia Filosófica. Cada um tem sua própria maneira de enxergar o mundo. Para alguns, o mundo é um lugar cheio de possibilidades e oportunidades. Para outros, o mundo é um lugar injusto e cruel. Cada pessoa tira a sua própria conclusão do que está vendo através da leitura que a mente faz consciente e inconscientemente. Quem vai explicar mais sobre esse assunto é a nossa terapeuta, Jandira Bordim. Jandira, que bom tê-la mais uma vez aqui com a gente. Sempre fique bem à vontade. Como o mundo parece? Como você enxerga o mundo? Por que é importante a gente falar sobre isso? Boa tarde, Fabiana. Boa tarde. Obrigada novamente aqui. Sim, esse é mais um dos temas no trabalho que a gente faz em filosofia clínica. No outro programa a gente falou sobre a história de vida, né? A importância de a gente se aproximar de uma pessoa através da história de vida. Então, quando a gente fala de história de vida, esse ponto que a gente vai falar hoje sobre como o mundo parece, é como essa pessoa construiu ao longo da vida esse olhar sobre o mundo. Então, quando ele olha para fora, muitas pessoas, como você disse, como você me perguntou, sim, pode olhar dessa maneira negativa, sem esperança, ver um mundo feio, ver um mundo que não tem mais jeito. Muita gente fala, nossa, essa estrada está toda esburacada, não se tem mais emprego, o que vai ser daqui para frente? Começa esses questionamentos desse ponto de vista que muitas vezes pode atrapalhar muito a caminhada da pessoa. Mas a gente respeita da onde vem esse olhar, como essa pessoa construiu ao longo da vida esse modo. Isso é resultado da nossa história, como você falou, né? Isso é resultado de uma caminhada existencial. Como que isso pode acontecer? Vamos pegar um exemplo de uma mãe que está lá educando seu filho, e o seu filho vão pensar assim, está brincando na chuva, está brincando no barro, e a mãe já coloca, não, isso não pode, você pode ficar doente, você vai se contaminar, você vai isso. Aí o que acontece? Essa criança pode, por causa de uma repressão como essa, construir um mundo perigoso. Ou às vezes um filho sai para viajar, vai andar de moto, vamos pegar um exemplo. Um jovem que comprou sua moto e está a fim de fazer um passeio até o litoral, e esse pai diz, olha, cuidado, é muito perigoso essas estradas, tem que ficar atento. A maneira com que é colocado, que é mostrado sempre o lado negativo, pode construir essa visão de mundo. Então, por isso que é na história de vida da pessoa que a gente vai investigar aonde se construiu essa visão de mundo. Você já entrou num outro assunto que eu nem falaria, mas que é importante, né? Por exemplo, como que o pai deveria dizer? Porque claro que o pai quer dizer que tem que tomar cuidado, mas poderia dizer, nossa, que viagem bonita, né? Você vai aproveitar muito, você vai conhecer lugares né, interessantes, mas tome cuidado. Como é que poderia ser nesse caso para não fazer essa visão pessimista, digamos assim? Tu viu a importância da gente também, como pais e como orientadores, às vezes, como educadores numa escola, enfim, a maneira de conversar, às vezes, com esses filhos, com essas crianças, pode ter todo um significado, pode fazer toda uma diferença na caminhada existencial de uma pessoa. Eu não estou dizendo aqui que um pai não pode mostrar os perigos do mundo, mas às vezes é a maneira com que mostra. Às vezes esse adolescente ou essa criança ou esse jovem ou até mesmo um adulto está pensando em expandir um pouco mais o seu mundo e já vem alguém e faz essa restrição. E essa restrição pelo ponto da dor ou pelo ponto do medo, já mostrando que o mundo é perigoso. Então, por muitas vezes, a gente constrói, sim, a nossa caminhada existencial por esse tipo de educação. A gente pode simplificar um pouquinho falando em otimistas e pessimistas, e de que forma que, depois de adultos, né, que já passou lá a fase que a gente está num certo ponto da nossa caminhada, sempre é tempo a gente pode dizer que sempre é tempo de mudar essa visão? Sim, para algumas pessoas é possível, sim, educar esse olhar para fora. Então, vamos supor, é verão e tem muitas coisas bonitas acontecendo. Ainda temos flores em muitas árvores, ainda tem um pôr do sol maravilhoso, que Chapecó é o nosso pôr do sol lindo. Então, muitas pessoas, às vezes, elas começam
o seu dia já olhando para as coisas que não tem nada a ver com elas às vezes. Às vezes por um problema, um exemplo. Ou às vezes está preocupado com o seu trabalho, às vezes está preocupado com as questões existenciais de uma dívida, vamos supor, e esquece de olhar para essas coisas bonitas. Então, educar esse olhar, às vezes para fora, que o mundo tem suas possibilidades, que pode ser melhor, cria esperança. Pode criar uma caminhada existencial mais leve. E logo ali na frente, às vezes, aquele problema que a pessoa não conseguia resolver, ela encontrar uma solução. Uhum. E quais são os exercícios diários? Eu não sei de que forma que a gente poderia fazer para treinar a mente, para ser mais aberta, para ser mais positiva? Então, primeiro a pessoa tem que respeitar a sua própria história, né? Em que lugar ela está, aonde ela caminha, quais são os seus vizinhos existenciais, que pode ser um pensamento, que pode ser uma rua, que pode ser a sua própria casa, que pode ser seus filhos, e vizinhos existenciais também pode ser um vizinho, um morador de rua, que mora na frente da sua casa, enfim. Como essa pessoa pode educar esse olhar, olhando para essas questões que têm a ver com ela? Uhum. Se não tem por que estar olhando com um olhar pesado, com um olhar triste, por que não experimentar ao menos um olhar mais leve, um olhar mais tranquilo sobre a vida? Isso pode estar construindo o caminho do amanhã. Uma pessoa, às vezes, que vai fazer sua agenda, por que não colocar nessa agenda que tal um café? Em vez de só coisas difíceis, só coisas ruins, tornar mais agradável. Tornar o dia mais agradável. Às vezes na sua rua tem uma academia, por que não colocar lá, eu vou fazer exercício? Uhum. Por que não colocar uma caminhada no ecoparque? Por que não colocar, às vezes, um chimarrão com os amigos, um chopp com os amigos? São coisas que, às vezes, no dia seguinte, fica mais leve a vida. E aí, quando a pessoa vai deitar, vai dormir, que chega à noite, às vezes tem pessoas que não conseguem dormir, e os pensamentos, se eles não são educados, eles constroem mundos que às vezes não tem nada a ver com a gente. Então, por que não construir esse mundo a partir da sua história, das coisas que têm a ver contigo, e procurar, sim, encartar coisas boas, para que esse olhar sobre o mundo se torne mais leve e mais belo, com o que tem a ver com a pessoa, sempre respeitando, é claro. Tá certo, então. Obrigada pela participação, né? A gente sempre aprende aqui, é tão bom. Sim, muito obrigado e até o próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Fique ligado lá no nosso Ver Mais Oeste SC, que é o nosso novo Instagram, para saber qual é o próximo assunto que a gente vai falar aqui na Terapia Filosófica. Daí você pode participar com a gente.